Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Oi, Lilian, bom dia. Oi, Célia, tudo bem? Aos domingos a gente estuda nosso livro Ceifa de Luz. Sejam bem-vindos para mais um domingo. Vamos começar com uma prece, pedindo a Jesus, ao Mestre amado, que possa nos trazer paz, tranquilidade, perseverança para os caminhos da vida, que Ele possa nos transformar em seguidores de seu amor, nos mostrando o raio do sol no limiar da montanha, nos mostrando um dia novo que vem nascendo, nos trazendo e despertando a esperança nos corações, e assim procurando amparar o próximo, ajudar aqueles que estão na retaguarda. Torna-se uma necessidade para todos aqui na Terra. Porque os da frente podem ver o céu, podem ver o sol, mas projetamos sombra nos caminhos daqueles que vêm atrás. Que abramos caminho para que todos possam igualmente ver a luz que brota no estio. Muito obrigado, que assim seja. Um ótimo domingo. Rogério, bom dia. Bom dia, amigo. Sandrinha, tô vendo que tá aqui também. Gente, capítulo 20 do livro Ceifa de Luz, Prescrições de Paz. Semana passada, nós estudamos no erguimento da paz, né? Antes ainda, falamos do porvir, do futuro. E hoje o Emmanuel nos transporta a uma lição que fechar nunca fecha, sempre abre. Mas ele insiste nessas tríades, né? Que são 3 lições conjugadas ou uma sequência. Vocês podem perceber, o dia que vocês estiverem em casa com vontade de fazer um estudo próprio, uma coisa pessoal, abram um desses livros do tipo do Ceifa de Luz, Fonte Viva, Vinha de Luz. Os capítulos eles se comunicam, eles não são lições aleatórias, eles têm um sentido. Se você for percebendo isso, você vai ver que o ensinamento vai aumentando, né? Vai se agigantando, porque cada um dos ensinamentos, cada um dos capítulos é um elo de uma corrente. Isso é muito legal de ver. Por que é legal? Porque nos ensina? Não é só por isso. Mas mostra que todo o trabalho da doutrina espírita, né, expandida, que é a doutrina espírita difundida, né, que é o que chegou para o Chico, que é o que chegou para o Divaldo, que é o que chegou para a Dona Ivone, para outros médiuns aqui. Essa doutrina espírita expandida é a continuação do que o Kardec começou, né? O Kardec não começou e finalizou, ele começou e baseou muito bem. Kardec é Kardec. Agora, nós temos uma continuação que veio com a obra subsidiária, né? E o Chico usa os mesmos métodos. É interessante a gente ver isso. O Chico, o Emmanuel, o André Luiz, todos eles usam um método para ensinar. Não tem nada aleatório. E o Ceifa de Luz 20 veio mostrar isso pra gente, né?
prescrições de paz depois de estudarmos bem-aventurados os pacíficos. Falamos muito de paz semana passada. E diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Essa é a tradução. Vamos repetir. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Essa é a tradução para o que disse Jesus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, 34. Quem gosta de anotar? 6:34. Bom, como a gente sempre fez, a gente vai atrás do original, né? Do que apareceu pela primeira vez de uma forma organizada. Que foi a primeira vez que se disseram assim, ó, aqui está o Evangelho de Mateus, aqui está Marcos, aqui está João, né? As epístolas paulinas, as cartas de Paulo estão aqui, Apocalipse fecha tudo isso aqui. Então, ó, primeira vez que organizaram o Novo Testamento. Fizeram isso em grego, a língua que era a língua não é original. Ela não foi, os evangelhos não foram escritos em grego, com exceção de algumas cartas de Paulo e do Evangelho de Lucas. O resto foram escritos em aramaico antigo, em hebraico. Mas a primeira vez que se organizou foi em grego, que era a língua universal. Esse mesmo versículo em grego, transliterado para o português, é assim: portanto, não anseie o amanhã. Para o amanhã, a sua ânsia é suficiente para o dia vicioso próprio. Vamos repetir? Portanto, não anseie o amanhã. Para o amanhã, a sua ânsia é suficiente para o dia vicioso próprio. Algumas ressalvas. O dia que Jesus estava comentando com os apóstolos, com os discípulos aqui nesse momento, não faz referência ao dia de amanhã, tipo assim, hoje é dia 6 de junho, né? Ele não faz referência ao dia 7 de junho, não é amanhã, né? Segunda-feira. Ele faz referência ao fim do dia, das horas de claridade, das horas que o sol ilumina a nossa terra. Então, seria no finzinho da tarde, tá? Então, o dia aqui são as horas de sol, né? Quando entra a noite já não é a referência que Jesus está trazendo. Jesus está falando do sol, da luz. Olha como vai abrindo, né, o versículo. O vicioso, isso é interessante, porque o vicioso não está na nossa tradução, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Bom dia, Joyce. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Não tem nada de vício aqui, Daniel. Né? Não tem vício, não tem nenhuma palavra que signifique alguma coisa parecida. Ok, mas a palavra usada pelo grego antigo, que a gente transliterou como vício, é kákia. Kákia com K. Kákia. Tá? E o que significa kákia? Kákia é um nome próprio, que na mitologia grega, diga-se de passagem, a mitologia grega, ela é o passado da mitologia romana, né? Os romanos, como dominavam todo aquele mundo conhecido, né? De há 2000 anos e para trás ainda, como Roma foi um dos maiores impérios que a Terra já conheceu e dominava toda aquela região, ela chegava com o impulso do materialismo, que era o que Roma sempre carregou nas suas entranhas. Porém, é preciso que se diga que o Império Romano curtiu, gostou do que diziam os gregos, né, na mitologia, a questão dos muitos
deuses, né, do politeísmo, daquela, se bem que não é politeísmo, tá, gente? Isso aí é meio que ficção. Tem muitos deuses, mais de 2000, só que tem um maior, né? Então, assim, tem sempre um que é o maior. No caso da mitologia grega, é Zeus. Bom, então você tem ali uma relação, né? Uma correspondência do que é mitologia grega e mitologia romana. Então, o mesmo Deus na mitologia grega tem um correspondente na mitologia romana, vocês entenderam? Então, Roma absorveu isso do mundo antigo, que era a Grécia. Então, Kákia, na mitologia grega, é um nome próprio de um daemon, né? Daemon é uma outra palavra também que foi mal compreendida, e eu considero que essa palavra, daemon, né, que nos parece demônio, que nos parece um espírito diabólico, né, ela foi de uma forma, eu estou perdendo as palavras hoje, ela foi de uma forma deliberada, né, introduzida nas interpretações da Bíblia. Tá? Daemon não significa demônio. Jesus faz uma comunicação com os daemons, né, que eram espíritos que obsediavam um homem. Não sei se vocês lembram. Um homem que estava caindo, né? Ele caminhava e caía na poça d'água, ele falava coisas que não tinham nenhum sentido para ninguém e dizia que ele estava com daemons, né? O que é daemons? Daemons são espíritos, divindades, porque a partir do momento que você pode se comunicar do plano espiritual para o plano material, você é uma divindade segundo a mitologia grega. Olha como a gente vai esmiuçando o nosso projeto aqui, né? De olhar para o versículo de uma forma mais profunda. Então, assim, Kákia era um daemon. Era um espírito, uma divindade que personalizava o vício e a imoralidade. Ora, então ele não era um espírito grandioso, iluminado. Não. Ele personalizava o vício e a imoralidade. E como o mundo sempre trabalhou com o seu revés, né? O mundo sempre trabalhou com lado B, lado A, né? Sempre trabalhou com branco e preto, sempre trabalhou com dia, noite, sempre trabalhou com extremos. Bom dia, Paulinho. Como isso sempre aconteceu no mundo, sempre, né? Nós temos aqui nesse daemon, né, que é o Kákia, representando vício e imoralidade. Eu não vou ficar contando muitas histórias, porque senão fica muito longo. Mas esse daemon, ele também encontra um oposto. Esse espírito também tem como se fosse um contraponto, né? Porque precisa ficar 0 a 0, gente. A história tem que ser assim, né? Tem a Chapeuzinho e tem o Lobo Mau. O Lobo Mau se dá mal no final, né? Mas existem algumas histórias que o mocinho se dá mal no final. Mas tem sempre esse equilíbrio. Então, o daemon oposto a Kákia era Arete, que é a virtude. É importante a gente dizer que Jesus não falava em códigos, tá? Isso não é uma maneira muito correta de se referir à mensagem de Jesus para a Terra. Jesus não falava em códigos, né? Jesus não deliberadamente usava metáforas para engrandecer o seu discurso ou dificultar o entendimento. Não era essa a intenção. Se a gente, às vezes... Bom dia, Ofélia. Se às vezes a gente parece que quer dizer isso, né, aqui falando sobre o Evangelho, vocês nos perdoem, não é isso, tá? Mas Jesus usava das figuras de linguagem, né,
das expressões idiomáticas. Tudo que ele podia, ele lançava a mão para fazer uma boa comunicação. Jesus era um grande comunicador, sempre foi um grande educador. Então, para que a educação proliferasse, para que a educação ganhasse o seu êxito, o seu objetivo, ele usava de coisas que as pessoas pudessem entender. E naquele período existiam muitas expressões idiomáticas, ou seja, se você falasse de cáquia hoje aqui, falava assim, olha, não seja um homem leviano, um homem que tende mais a cáquia do que a arete. Você vai falar assim, o Daniel tá pirando, né? O Daniel tá viajando. O que ele tá dizendo? Quem é cáquia? Quem é arete? Não sei do que ele está falando. Se ele dissesse, e como disse, há 2000 anos, todo mundo compreendia. Então, essa expressão de Jesus, portanto, não anseie o amanhã, para o amanhã sua ânsia é suficiente para o dia vicioso próprio, para o seu próprio dia vicioso, ou seja, o dia, né, a luz, as 12 horas de luz, que Jesus está falando do dia iluminado, não da noite, não de 24 horas, não do amanhã, segunda-feira. Ele está falando do dia iluminado, da luz. A sua luz ainda é viciosa, ela é bruxuleante, ela ainda não tem um esplendor. Meninos, ele falando para aquele povo que estava ouvindo, meninos, a luz hoje de vocês, ela não tem a virtude de arete da mitologia grega. Ela tem o vício de cáquia. Percebe como Jesus, numa frase, mostra para o povo, bom dia, Ana, mostra para aquele povo assim, gente, calma, né? Contenham-se, contenha a sua ânsia, não dá para fazer muito agora. Por quê? Porque a luz de vocês, meus discípulos, meus amados apóstolos, ainda não é uma luz virtuosa. Ao contrário, ainda é viciosa. Viciosa, Daniel? Os apóstolos eram viciosos? Sim. O meu amigo Paulo, que está assistindo, mandou no WhatsApp para gente, essa semana, uma passagem do Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, que dita uma mensagem maravilhosa por Chico, contando um momento depois da crucificação. Pelo que eu entendi, não fala isso na mensagem, mas pelo que eu entendi, é logo depois da crucificação. Deve ter sido um pouco depois do Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Ali os discípulos ainda estavam meio perplexos com tudo que tinha acontecido, né? Crucificação, a Via Crucis, Jesus partindo, o corpo sumindo, depois ele reaparecendo. E teve ali uma eleição, não sei se vocês sabiam, depois que Judas foi enforcado, teve uma eleição de um 12º apóstolo, tinha que ter o 12º, né? E o apóstolo Paulo não aparecia ainda no colégio apostólico, né? Paulo ainda era Saulo, né? Não tinha nem aparecido Estevão ainda. A Casa do Caminho ainda não existia, né? Estava em vias de se formar. Então, assim, tiveram que emendar ali um 12º. E eles escolheram entre alguns discípulos, escolheram o Matias, que é o 12º. Ele não aparece muito nos evangelhos, mas o Matias foi o escolhido para entrar no lugar de Judas, que tinha se enforcado. E ele, o Tiago, né, que era um judaizante, um cristão judaizante, ele era... Isso está descrito, gente, não sou eu quem estou inventando, isso está descrito no livro Paulo Estevão, tá? O Emmanuel fala muito dessa personalidade difícil que era o Tiago. E o Tiago, ele estava num colóquio com Matias. Eles estavam num lugar, num campo,
sempre 2 a 2, que era como Jesus gostava que os discípulos caminhavam, né? Olha a nossa polarização que a gente falou no começo. Então, assim, os discípulos estavam caminhando e falando, um comentando com o outro, e o Tiago estava descendo a lenha na atitude de Judas. Judas tinha entregado o mestre, né? Tinha enforcado o mestre, tinha vendido o mestre por algumas moedas. E foi assim, uma falta de caridade aquela conversa entre Tiago e Matias recém-chegado ali no colégio, concordando e também fazendo sua pontuação. Gente, eu confesso para vocês, o Paulo que mandou pra gente no grupo, lindíssimo, viu, Paulo? Eu não vou lembrar o nome, se você lembrar, põe aqui pra gente. Essa passagem, ela é muito, muito singular. Primeiro, pela beleza do fim, que eu vou contar. Mas, antes de tudo, porque mostram pessoas humanas, né? Os apóstolos, eles não eram perfeitos, muito ao contrário. Eles eram um pouco melhores do que o povo que vivia naquela época. Sim, é do irmão X, Humberto de Campos, Paulo, obrigado. Eram um pouco melhores só, não eram muito, né? Eles tinham convivido com Jesus e tinham absorvido muito da mensagem de Jesus, só que ainda não a praticavam com excelência. Tanto que o Tiago estava falando mal de um companheiro, de uma atitude do companheiro, né? Então, é enorme a gente pensar isso de uma maneira centrada e racional. Não eram santos e nunca foram santos. Qual era a atitude deles naquele momento? Era muito mais parecido com cáquia, que é uma atitude viciosa, do que uma atitude parecida com arete, que era virtuosa. Então, Jesus positivamente apresenta ali nesse ensinamento do amanhã, né, que não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou seja, não vos ansieis pelo dia de amanhã, porque para amanhã já basta o hoje. Porque hoje nós ainda não somos virtuosos, vocês ainda não são virtuosos, vocês são viciosos. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 17, item 8. Capítulo 17 é exatamente sedes perfeitos. Né? Capítulo 17, item 8, intitulado A Virtude. É uma mensagem muito legal também, porque ela foi... Eu vou contar o final, tá? Da história do irmão X, mas é no fim do estudo. A virtude, meus amigos, ela está assinada por 4 espíritos. Tem isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Tem. Uma mensagem assinada coletivamente. Ela é assinada por François, Nicolas, Madeleine e Cardeal Morlot. Então são 4 espíritos que assinam. E ela diz assim: a virtude é um conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto, são qualidades do homem que possui virtudes. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que se vangloria de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e porque tem o principal vício, o orgulho. Quando Jesus positivamente apresenta para a gente, nesse versículo, o vício e a virtude, ele está dizendo disso. Por quê? O que é orgulho, gente? A gente comumente fala de orgulho, de vaidade, só que a gente não pensa muito, né?
Ah, o Paulo está passando aqui para a gente a referência. Obrigado, amigo. Capítulo 35, livro Pontos e Contos. Chico e Irmão X. Né? Irmão X é Humberto Campos. Então, livro Pontos e Contos, capítulo 35. Está na descrição, quem quiser ver. É lindíssima a mensagem, mas eu ainda vou falar o final, tá? Então, é tão bonito a gente pensar em Jesus ensinando, né? Em Jesus transformando a vida das pessoas ali de uma maneira tão inteligente, né? Eu sei que todo mundo ressalta a inteligência e a maneira de Jesus fazer, mas sempre me surpreende muito, porque com uma palavra ele disse tudo, né? Virtude e vício. Sendo que o principal dos vícios, segundo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é o orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho, basicamente, é achar que você é melhor do que o outro. Ontem o Paulo falou disso no estudo da tarde. Você acha que você pode mais do que o outro. Você julga que as suas atitudes são mais brandas, mais pacificadoras, mais humildes, mais carregadas de virtude do que a do outro. E não é verdade. Não é verdade. Por quê? Nós estamos numa escola. Todos aqui estão matriculados na mesma série. Ah, não, tem uma pessoa ali que é muito diferente de mim. Será? Será que a gente não tem nuances de atitudes parecidas com a do outro? Por que só o outro está aqui vivendo uma vida de expiação e provas? Eu não vivo igualmente uma vida de expiação e provas? Alguém está liberto da doença que está acometendo o planeta hoje? Tem alguém que pode dizer assim, eu não vou pegar Covid-19? Tem alguém que pode dizer com firmeza, e é verdade, essa pessoa não pega? Ah não, mas eu já peguei. Pega de novo. Nós temos um companheiro do centro que pegou 2 vezes. Pega de novo. Então assim, não tem virtuoso na Terra. Nós temos gente caminhando, né? Com exceção daqueles que são a luz, né? Não são muitos, mas que são luz. Não são muitos. Irmã Dulce, essa era uma virtuosa. Né? Divaldo, o Chico. Eu vou mexer agora com a galera, hein? O Papa Francisco, virtuosíssimo. Por quê? O que é virtuoso? É ser caridoso, trabalhador, moderado, modesto, sem saber que ele é. Ele nunca parou para pensar, nossa, eu sou virtuoso, né? Eu sou um homem de bem, né? Continua o texto, todos esses homens de bem não sabiam que eram virtuosos. Eles não sabem, eles simplesmente não pensam nisso, eles são e pronto. Folheando ao acaso, né? Como se o acaso existisse, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que fala do bem-aventurados, os mansos e pacíficos, que faz referência ao nosso estudo 19 da semana passada, que nós abrimos hoje o nosso estudo dizendo que os estudos do Emmanuel estão todos encaixados uns aos outros, que a gente tem uma tríade da paz aqui, né? Que se você pegar o vídeo de ontem do Paulo, tá aqui no nosso portal, aqui no Facebook, se você pegar o vídeo do Paulo, ele vai estar falando umas coisas muito parecidas com as que eu tô falando, né? Sem a gente ter combinado absolutamente nada. Então, como tá tudo encaixado, nós somos aqui no Evangelho, abrimos ao acaso, capítulo 9, versículo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que foi o assunto da semana passada. A cólera, um espírito protetor. Os homens levados pelo orgulho,
julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja mesmo pela vantagem material que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causaria irritação e aborrecimento. Então, gente, o homem virtuoso, ele não sabe que ele é virtuoso, né? E o homem vicioso é capaz de se dizer virtuoso, né? E é o orgulho de nos julgarmos melhor do que nós somos, né? Nós estamos no mesmo barco, somos tripulantes de uma mesma nau. Não tem ninguém melhor do que ninguém, ao menos nós, né? Existem alguns expoentes aqui na nossa humanidade que são luz, mas eles mesmos não se dizem luz e eles mesmos não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles estão muito ocupados em ajudar o próximo. Essa é a verdade. As pessoas que têm ocupação, né, estão preocupados com a vibração do planeta, estão preocupados com o próximo, com as pessoas que estão passando fome, com as pessoas que estão passando necessidade, estão preocupados de verdade, estão lá em ativos, fazendo alguma coisa, o que eles podem fazer, tudo que eles podem fazer, eles usam a vida deles para ajudar. Esses não têm tempo para pensar virtuoso, estudo, vicioso. Quem tá aqui com o tempo somos nós, né? Tem que fazer isso tudo e ficar lembrando aqui o que é ser virtuoso, o que é ser vicioso. Essa é uma verdade, né? Então, meus amigos, essa é a notícia que a gente tinha para trazer aqui. Vamos ler o capítulo hoje, Prescrições de Paz. O que o Emmanuel diz no Ceifa de Luz, capítulo 20? Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. A próxima. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, ante os impositivos do aperfeiçoamento moral, e entender que os outros carregam igualmente os deles. Não foi o que a gente disse? Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Ou seja, nós não precisamos ser iguais ao outro. Ninguém precisa. A gente não precisa sujar as mãos, né, imundar as nossas mãos, as nossas ferramentas de trabalho, né, porque o outro está se chafurdando na terra. A gente pode ajudar, mas você não precisa se enlamear também. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Esse Emmanuel é muito atual, hein? Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes o foco das vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Trabalho, né? O homem de bem trabalha muito pelo próximo. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se
patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Vamos repetir? Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Não ignorar as crises do mundo. Ai, ai. Emmanuel. Bom. Ele deu uma receita aqui de paz, né? Uma receita direta e reta, como é Emmanuel. Ele não encera muito, não. Ele vai no ponto. Mas o que eu queria terminar o nosso estudo de hoje contando para vocês é essa passagem, né? Do capítulo 35 do Pontos e Contos, em que Tiago estava nessa conversa maledicente com Matias e o julgamento era inevitável ali na maneira com que eles conversavam, né? Judas tinha traído Jesus. E seria uma figura, segundo eles, lembrada para sempre, né? Lembrada para sempre pela humanidade como o traidor. Quando, naquele instante que eles estão ali discutindo no ápice daquela conversa, eles observam um homem vindo em direção a eles com uma luz tão bonita, mas não é essa luz que ofusca, é a luz do virtuoso. É uma luz que brilha como um sol, mas ela não ofende os olhos. E aí, no impulso do apóstolo, os dois se ajoelham e abaixam a cabeça quando eles perceberam que era Jesus. E não teve jeito de não se lembrarem dos dois discípulos que viram Jesus no caminho para Emaús, que foi uma das grandes aparições de Jesus, partilhando o pão, né? Demonstrando a imortalidade da vida, né? A imortalidade do sentimento maior, que é o amor. E Jesus passando apressado, Matias não conseguiu nem levantar os olhos, nem olhar para o Senhor ele não conseguiu. E Tiago já conheceu Jesus de perto, né? Tem uma conversa rápida com Jesus. Mestre, o que nós devemos fazer? Nós devemos voltar para Jerusalém. Tem muito trabalho, né? E Jesus não dá muita conversa, estava apressado. E o Tiago pergunta para ele assim, mas mestre, onde você vai? Ele falou assim, eu estou indo socorrer Judas. E sai. Jesus, o que foi assassinado, o que foi crucificado, estava indo socorrer Judas, que tinha se enforcado. Então, meus amigos, tenhamos um pouquinho mais de cuidado, né, nos nossos julgamentos, ou melhor, não julguem, né, não julguemos. É importante, essa lição é muito importante. Nós não somos melhores do que ninguém. Tá bom? Bom domingo para todo mundo, fiquem com Deus, obrigado por estarem aqui, todos os domingos estaremos juntos. Obrigado, beijo!